Vamos fazer uma viagem no tempo. São Paulo dos arranha-céus e das oportunidades de trabalho. São Paulo é Eldorado, terra da garoa, uma das maiores cidades do mundo, reconhecida também pelo glamour de seus edifícios, igrejas e casarões antigos que revelam tradição e marcas de imigração. No final do século XIX, a cidade de São Paulo contava com uma população de 200 mil habitantes. Em sua maioria, imigrantes recém-chegados da Europa, italianos, portugueses, espanhóis, alemães, entre outras descendências. No centro da cidade, residiram as primeiras famílias de comerciantes. Hoje, boa parte dos antigos edifícios e casas comerciais deram lugar à modernidade das novas construções. A preservação do patrimônio cultural e histórico no Brasil e no mundo é universal. Essa preocupação se estende a diversos órgãos. Aqui em São Paulo, ao Departamento de Patrimônio Histórico. Dos arquitetos desse período, destaca-se Ramos de Azevedo, que projetou a antiga Escola Politécnica da USP, atual sede do Departamento de Patrimônio Histórico, prédio que leva o seu nome. O prédio também abriga a Divisão de Preservação e a Divisão de Arquivo Histórico de São Paulo. O estilo é eclético, como mostra sua fachada em 4 grossos pináculos ornados da época de 1600. Acima, uma alta cobertura metálica em forma de coroa, que ao mesmo tempo dá expressão e individualidade ao edifício. Aqui foi uma das salas que abrigou cursos de engenharia em 1907. As carteiras ainda guardam datas e nomes de antigos alunos. Esta obra demorou para ser concluída devido ao alto preço do material utilizado. Ramos trabalhava em um escritório na Rua Bela Vista e ganhou prestígio por suas obras. Sob seu comando, arquitetos e engenheiros que seguiam à risca todas as suas orientações. Diferente de outros profissionais do seu tempo, Ramos foi responsável por obras como o Teatro Municipal, o Pátio do Colégio, o antigo Palácio das Indústrias no Parque Dom Pedro II, o Prédio dos Correios, a Casa das Rosas e muitas outras com um ponto em comum: o cuidado com o conforto, o espaço, a iluminação e uma infraestrutura preocupada com a distribuição de peças na decoração do ambiente. Mas o que é patrimônio histórico? É o vestígio da ação do homem no tempo e no espaço, traços que foram deixados. É o resultado explícito na arquitetura como arte, esculturas e fachadas em edifícios que fazem a história das cidades. Para que fosse conservado um pouco da história de São Paulo, muitos bens culturais tiveram que passar por um processo conhecido como tombamento. A Casa da Marquesa de Santos, por exemplo, é parte desse patrimônio que resgata a memória da cidade. Mas o que é tombamento? Reconhecido pelo Estatuto da Cidade e aprovado em Congresso Nacional, o tombamento é uma decisão administrativa e jurídica que reconhece o valor cultural de determinados bens através da sociedade. É uma reflexão constante, quer dizer, a questão do que é patrimônio, a gente segue os padrões internacionais, as discussões internacionais, né, e vem renovando cada vez mais esses conceitos. O meu papel é basicamente esse, quer dizer, é trabalhar com a história da cidade, seja na questão da arquitetura, seja na questão sociológica, ou enfim, tudo aquilo que permita configurar o patrimônio histórico de São Paulo, que permita analisar, identificar, registrar. Era uma época de profundas mudanças. Nas gestões de Antônio Prado e Raimundo Duprat, começam a chegar os bondes elétricos e o calçamento. Ruas foram arborizadas com mudas europeias depois do alargamento de ruas e avenidas. O objetivo de ampliar a utilização do espaço de vias públicas era facilitar a movimentação de veículos que traziam mercadorias para os lojistas. A cidade se preparava para o progresso e construções como a do Teatro Municipal e do Parque do Anhangabaú foram as primeiras obras que fizeram parte das remodelações republicanas. O Teatro Municipal, projetado por Ramos de Azevedo, teve a colaboração de arquitetos italianos como Cláudio Rossi e Domiziano Rossi. Construído entre 1903 e 1911,
trouxe a São Paulo um ilimitado número de elementos decorativos, ainda hoje presentes em sua arquitetura. Em 1951 e 1993, sofreu reformas pelo Departamento de Patrimônio Histórico e atualmente possui um grande potencial cenotécnico que permite realizar diversas apresentações culturais e musicais como ópera, balé, orquestra e peças teatrais. Com um estilo eclético de influências góticas e com uma capacidade para 8.000 pessoas, a Catedral da Sé é a maior igreja da América do Sul. Projetada em 1912 pelo arquiteto alemão Maxiliano, a inauguração só veio ocorrer 42 anos depois. Na parte interna, encontram-se enormes pilastras e vitrais decorativos que revelam cenas da Igreja Católica na história do Brasil. Tudo com impecável estrutura de origem italiana. Em 1999, foi interditada para uma reforma estrutural e, a partir de 2002, foi novamente aberta ao público. A obra tem 11 metros de comprimento, 46 de largura e cada torre tem 92 metros de altura. Na sua construção, a Catedral da Sé levou 800 toneladas de mármores raros. O tempo passou e algumas obras históricas foram substituídas por avenidas e ruas cada vez mais largas, que foram logo ocupadas por escritórios e comércio fino. Desde a sua construção, os edifícios de muitos andares passaram a significar verdadeiros símbolos de progresso. Projeto do alemão Richard Bentley e por intermédio de Fernão Dias Pais, foi construído o mosteiro e o Colégio de São Bento entre 1910 e 1914. A obra foi construída em estilo eclético com influência romântica e gótica. Datam desta época as imagens de São Bento e da Santa Escolástica, que podem ser vistas até hoje e são de autoria de Frei Agostinho de Jesus. O pátio do Colégio de São Bento, além de ser um dos sítios históricos mais antigos da cidade, é também um marco de fundação de São Paulo, que entre 1765 e 1932 abrigou o Palácio do Governo. Em 1929, após a queda da Bolsa de Nova York, surge no centro da capital paulista o Edifício Martinelli. O nome é uma homenagem ao seu antigo proprietário, o arquiteto e construtor Giuseppe Martinelli. Hoje, qualquer obra ou reforma precisa passar pela aprovação do Departamento de Patrimônio Histórico, órgão municipal responsável pelos bens públicos. Para que sejam preservados os prédios antigos, recentemente este órgão defende que patrimônio pode ser investimento também. As pessoas físicas ou jurídicas que possuem imóvel tombado, por lei, são obrigadas a restaurá-los e, com isso, ficam isentos de pagar impostos. Trata-se de uma maneira de incentivar a preservação do imóvel. Mas alguns entendem a preservação do patrimônio arquitetônico como um congelamento da cidade e dizem que isso impede a modernização. É um desconhecimento do que vem a ser progresso e desenvolvimento e do que vem a ser patrimônio histórico. Quer dizer, você tem experiências no mundo inteiro onde você tem o Museu do Louvre e você tem uma pirâmide de vidro na frente. Quer dizer, você tem na própria Paulista um exemplo que você tem o Casarão das Rosas, que é uma casa do Ramos de Azevedo, que é um espaço de exposições, e atrás você tem um prédio com um pano de vidro azul, quer dizer, que é uma coisa absolutamente pós-moderna, não é nem moderna, né? É que existe uma visão distorcida de que progresso e desenvolvimento é destruição e é viaduto, não é exatamente isso. Você pode fazer viaduto, você pode fazer obra, desde que você concilie as coisas. Quer dizer, é perfeitamente possível conciliar no mesmo espaço o novo e o antigo. Revolução. Crise na economia do café e ascensão de Getúlio Vargas. Uma nova era na história brasileira. Períodos que conviveram com mudanças que trouxeram uma nova cidade, um novo país. 1930. A capital paulista abrigava os encontros dos fazendeiros e os principais industriais da época. O produto café era transportado por ferrovias, seguindo de Jundiaí até São Paulo e até o Porto de Santos. Os encontros eram realizados no Palácio das Indústrias, atualmente o gabinete da Prefeitura de São Paulo. Também surge em 1935 a Casa das Rosas, projetada pelo escritório técnico de Ramos de Azevedo. É um dos últimos exemplos do ecletismo na arquitetura, que pode ser notada pelo empate de ideias e conflito de culturas.
O arquiteto teve o cuidado de decorar as paredes externas com ranhuras que imitam a alvenaria de boçagem, característica do estilo renascença e muito comum na Europa. Em 1938, é inaugurado o Viaduto do Chá com seu desenho Art Deco. A autoria é do arquiteto Elisário Baiano. O Viaduto do Chá é um dos pontos de referência mais famosos da paisagem urbana de São Paulo. Em 1942, é construído o Marian Palace Hotel, antigo hotel aviário situado na Avenida Casper Líbero. O prédio possui uma estrutura de concreto e alvenaria em estilo Art Deco. Foi utilizado na época como prédio residencial. O projeto é do arquiteto e engenheiro Arquimedes Barros Pimentel. Muito próximo do hotel, avista-se o edifício Altino Arantes, a sede do Banespa. Trata-se de um prédio que leva o nome do ex-presidente do banco, que atuou entre 1926 e 1930. O prédio do Banespa possui 161 metros de altura e a sua estrutura é toda em concreto. Ao se chegar no topo, pode-se ter uma visão de 360 graus da cidade. Mas a maior estrutura de concreto armado de São Paulo, e talvez até do Brasil, é o edifício Copan. O objetivo era que ele se tornasse o centro de interesse de um enorme complexo arquitetônico, um conjunto monumental que fora projetado por Oscar Niemeyer em 1951 e que levou 2 anos para ser aprovado. São Paulo congrega milhares de pequenas comunidades que deixaram e continuam deixando a sua marca no espaço. E só entenderemos a sua complexidade étnica se conseguirmos perceber a história da cidade, que, por sua vez, manifesta-se nela mesma, a São Paulo dos Bandeirantes. Patrimônio. Liga-se à memória. Relembra outros tempos da nossa história. Revela as características de um país, de um povo ou mesmo de um lugar, fazendo referência ao dia a dia do homem. A cidade não para, a cidade só cresce, o de cima sobe, o de baixo desce. A cidade não para, a cidade só cresce, o de cima sobe, o de baixo desce. A cidade não para, só cresce, baixo desce. Não para, a cidade só cresce, de cima sobe, de baixo desce.